Professora, boa noite. Eu estou produzindo esse vídeo que eu queria discutir essa questão que a senhora propôs como tema para o trabalho, que é a afetividade em torno do ensino. E eu achei extremamente interessante a citação que a senhora fez do professor Morim, quando ele sugere que a afetividade no ensino ela pode ser tanto boa quanto má para o ensino. E eu queria fazer isso citando dois exemplos que aconteceram comigo. O primeiro foi numa matéria, acho que eu até posso citar aqui, foi em morfologia, e eu não sei quanto aos outros alunos, mas eu sempre que tenho uma dúvida na matéria e eu não consigo resolvê-la dentro do material didático, eu procuro pesquisar na internet, em livros, ou então perguntar para outras pessoas que têm mais conhecimento que eu, e só se eu não conseguir achar a resposta através dessas pesquisas, que eu vou lá no campo de mensagens e envio a mensagem para o professor com a dúvida. A professora de morfologia, ela sempre se colocou à disposição para tudo, extremamente prestativa, sempre questionando se a gente tinha alguma dúvida, se poderia ajudar com alguma coisa. Eu não tenho do que me queixar quanto a isso. Mas o fato foi o seguinte, eu enviei essa dúvida, que eu nem me recordo qual que era a dúvida, mas eu enviei a pergunta e ela me devolveu a mensagem com a resposta, onde ela colocou um gráfico na resposta da minha pergunta sobre morfologia, não me lembro o que era. O fato é que quando eu pesquisei na internet sobre esse assunto, e quando eu joguei lá no campo de pesquisa do Google a dúvida, a primeira opção, o primeiro site, a primeira sugestão do Google foi, eu não me recordo o que era, eu acho que era um trabalho era um artigo científico de um professor, onde ele analisava alguns aspectos morfológicos de um determinado período, e ele veio trabalhando textualmente o assunto e encerrou a discussão dele com um gráfico. Ela recortou esse gráfico, colou na minha resposta e me enviou. Poxa, eu já tive com aquele gráfico na mão, foi a primeira sugestão do Google. E eu acho que ela não sei se por falta de conhecimento em informática ou se ela não teve essa preocupação, o fato é que ela não buscou nem disfarçar aquilo. Então o gráfico estava lá no texto, inserido lá no campo da folha do texto, ela não cortou o gráfico, ela cortou um pouco acima e um pouco abaixo. Então aparece lá, São Paulo, dia tal, mês tal, ano tal, trabalho de sei lá do que, professor fulano de tal, universidade, nem era Universo, era uma outra universidade, não vou citar. E assim que acaba o gráfico, o professor encerra aquele assunto e começa um outro. Então ainda começa o início do primeiro parágrafo do outro assunto. Não foi legal isso. Não foi legal. Então, extremamente atenciosa, uma pessoa prestativa, mas quando eu precisei, poxa, eu fiz a pergunta a ela. Eu não pedi sugestão de site. Eu fiz uma pergunta a ela, professora, a senhora pode me descrever? Mesmo com as suas palavras, só para poder me situar, eu já tenho parte do conhecimento, eu preciso de ajuda para organizar esse conhecimento, para saber o que realmente é válido, o que eu não devo dar tanta importância. E ela me devolveu um gráfico tirado da internet. Isso não foi muito legal. Então, essa troca de afeto sem qualidade, isso é prejudicial. Isso é muito prejudicial. Eu estou me lembrando agora de um outro exemplo, não diz respeito ao professor, diz respeito ao aluno. Eu não vou falar o nome dele, pelo amor de Deus. Mas tem um aluno que participa dos fóruns de discussão com a gente. No início, eu até me diminuí diminuí o meu valor frente a ele, porque quando a gente está lá no fórum de discussão, no campo à direita, aparece lá o número de postagens que você já realizou, todas elas, em todas as matérias, durante todo o ano letivo. E poxa, eu tenho lá 40 postagens. E o rapaz tem, eu não sei se são 250 ou 150, mas de qualquer maneira é um número astronômico. Aí um belo dia eu parei e falei, não, gente, não é possível, cara, eu tô muito ruim. Que desenvolvimento é esse que eu tô tendo que eu
não estou sendo capaz de postar nada e estou com dificuldade de desenvolver o assunto, de estar botando no papel e enviando. Aí eu comecei a ter mais atenção nas postagens dele. Não, minto. Aí um dia eu botei uma postagem numa outra matéria, não foi na da senhora, e pô, eu dissequei o assunto, eu tive atenção com as normas gramaticais, com porra, a forma com que eu estava organizando o texto. Eu busquei informação para que o texto tivesse conteúdo. Aí ele foi lá, apertou responder. Aí ele botou 3 palminhas. 3 palminhas. Isso também não foi legal. Aí eu vi, cara, que aquelas 250 ou 150, não sei ao certo, tinham razão de ser. Então, para um leigo que passa, que corre o olho ali, fala, o Luiz Otávio tem 40 postagens, o fulano de tal tem 250. Pô, esse fulano de tal aí, esse cara deve ser esse aluno é extremamente dedicado. Esse aluno, pô, é um expoente. A gente tem que preparar uma solenidade aqui para ele, onde ele vai ser coroado, o príncipe dos alunos. Então isso não é legal. Isso não é legal. Você postar 3 palminhas, cara, em resposta à postagem de um colega, acho que não é legal. Essa forma de troca de afeto, ela não é interessante. Eu vejo ela como prejudicial para o desenvolvimento do curso. E uma observação que eu queria fazer, que eu não sei se foge ou não, se está dentro do contexto ou não, mas antes de eu me matricular nessa faculdade à distância, eu acreditava que a gente não tinha que não existia uma sala de aula para que a gente pudesse discutir os assuntos, interagir. E hoje eu vejo que não, cara, que o fórum de discussão, ele é uma sala de aula. É extremamente interessante. Às vezes eu tô aqui trabalhando no fórum de discussão e me pego dando risada, porque aqui a gente encontra todos aqueles tipos cômicos que a gente vê numa sala de aula. Tem o engraçadinho, tem o esperto, tem o manso que vai na aba de todo mundo. Tem todo mundo, tá todo mundo aqui, tá todo mundo reunido. E isso é bem legal, isso é bem interessante. E agora voltando ao assunto, eu tratei da afetividade sem qualidade, que gera um certo prejuízo, mas também tem a afetividade boa, aquela que ajuda a desenvolver qualidades, que leva o aluno mais distante do que ele acreditou que poderia. E nessa eu queria citar até a matéria da senhora. Eu acho extremamente interessante. Outro dia eu me peguei pensando nisso. A matéria da senhora é a única que eu sento geralmente eu faço as postagens nesse mesmo horário, por volta de 8, 9 horas da noite, que é a hora que o meu filho foi dormir, minha esposa senta para ver televisão e eu aproveito para sentar aqui do lado de fora de casa para estudar, para fazer as minhas postagens. Eu venho, primeiro eu estudo o assunto, faço as postagens, vou dormir. Eu já vou dormir com o assunto na cabeça, porque eu sei que no dia seguinte a senhora vai ter respondido a minha postagem. É quase que uma coisa automática. É extremamente interessante quando o aluno ele começa a se condicionar, quando ele toma conhecimento de que isso acontece, porque eu já vou deitar sabendo que amanhã eu vou acordar, vou tomar café, eu vou dar um beijo na minha esposa, eu vou brincar um pouco com meu filho, vou sentar aqui e eu vou ter o feedback da senhora. Então eu já vou dormir com isso na cabeça e já pensando no assunto. Poxa, eu já vou começar a preparar associações mentais, associações de assuntos aqui, de aspectos do assunto tratado, porque amanhã quando eu sentar aqui a professora me der o retorno dela, se ela estiver de acordo com o que eu falei, eu vou desenvolver o assunto dessa e dessa maneira. Da mesma forma que se ela argumentar alguma coisa que venha a me demonstrar que o que eu desenvolvi está errado, ou foge do contexto do assunto tratado, eu posso ou continuar desenvolvendo, insistindo, abordando sobre outros aspectos esse meu ponto de vista, tentando mostrar para ela que eu estou certo, como eu posso também
desenvolver o assunto dela. Só que para desenvolver o assunto dela, eu preciso conhecer também o assunto como um todo. Isso é extremamente interessante. Isso é resultado de uma afetividade com qualidade. Não é só o postar lá, e aí, legal? Como é que você vai? Tá tudo bem? O que eu posso fazer por você? Não, é de fato você postar e ter a resposta. É você, poxa, ficar muito tempo calado. Ô Luiz Otávio, como é que tá como é que tá desenvolvendo o assunto? Dos 4 capítulos que a gente tem que estudar para a prova, você já começou a estudar algum? Se já começou, você está em qual? Ah, você está no quarto? Você está no quarto capítulo, aquele que trata desse assunto. É extremamente interessante, não é? O que você está achando? Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso é uma troca de afeto com qualidade. E é isso que eu acho extremamente importante. Tá? Então, quanto a essa afetividade que pode tanto gerar asfixia, eu não vou falar não sei, que gera asfixia, quanto uma outra com qualidade que gera autonomia, que gera um desenvolvimento independente, porque num curso à distância eu acho que a gente precisa desenvolver essa independência mais até do que em qualquer outro modelo, do que em qualquer outra estrutura que a gente tivesse inserido. Tá? Eu sei que o assunto não se encerra aqui, ainda vou ter outras oportunidades para discorrer mais sobre o assunto, mas eu queria o feedback de todo mundo. Tá bom? Boa noite. Opa, cadê o botão?